Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a mensagem que trouxemos para esse dia. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos do primeiro verso ao verso 12. E nessas palavras, Jesus estará nos ensinando sobre os verdadeiramente felizes, o que ele chama de os bem-aventurados. E eu tenho certeza que você ficará surpreso por perceber como a mensagem de Jesus se contrapõe a muito daquilo que as pessoas pensam ser o evangelho do reino. Você vai perceber como que a mensagem de Jesus propõe para nós um estilo de vida que é absolutamente contrário ao estilo de vida que esse mundo propõe para nós. Por isso eu convido você a meditar em algo belo, profundo e marcante que Jesus nos ensinou nesse texto de Mateus 5, do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor, então, nos diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus queridos, queremos começar hoje uma série de mensagens baseada nas bem-aventuranças de Jesus. Jesus aqui relacionou várias características que são próprias daqueles que fazem parte do seu reino, e essas características são próprias daqueles a quem ele chamou de os bem-aventurados. Mas antes de tratar sobre cada uma das bem-aventuranças separadamente, eu gostaria de fazer algumas considerações onde nós, de maneira geral, vamos compreender o significado desta mensagem, desse sermão de Jesus, que também é chamado de o Sermão do Monte. Sermão do Monte porque o versículo 1 diz que Jesus, subindo ao monte, começou a ensinar os seus discípulos. As bem-aventuranças, na verdade, é o primeiro bloco de todo o Sermão do Monte, nesses primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Algumas considerações nós podemos fazer à luz das bem-aventuranças de Jesus. A primeira consideração que nós podemos fazer, olhando para esse ensinamento do Mestre, a primeira consideração que nós podemos fazer, olhando para o que Jesus nos falou sobre as bem-aventuranças, é que as bem-aventuranças que Jesus nos ensina, revela que a ênfase do Evangelho do Reino não está sobre o que os discípulos devem fazer. A ênfase do Evangelho do Reino está sobre o que os discípulos precisam ser. Ou seja, as bem-aventuranças deixam claro para nós que, antes de Jesus nos ensinar sobre o que devemos fazer, Jesus está preocupado em nos ensinar o que nós devemos ser. Porque quando você olha para o Evangelho de Mateus, você percebe a maneira como ele foi narrando o desdobramento da vida de Jesus e o seu ministério. Você percebe, por exemplo, capítulo 1, ele começa a falar sobre a genealogia de Jesus.
Em seguida, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Depois, Mateus fala sobre a fuga dos pais de Jesus para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes. Em seguida, Mateus vai narrar o momento em que Jesus é batizado. Depois ele narra o momento em que Jesus vai ao deserto, é tentado por Satanás. Depois Mateus fala do momento em que Jesus começa a convocar, chamar os seus discípulos. Somente no capítulo 5 é que Jesus começa oficialmente pregar, discursar, expor os seus sermões, falando sobre as realidades do reino dos céus. Reino este que ele veio instaurar na terra. E o curioso é exatamente isso. Jesus começa o seu sermão, Jesus começa o seu discurso, Jesus começa os seus ensinamentos, e Jesus não começa a dizer para os discípulos sobre os projetos que eles deveriam desenvolver. Jesus não começa a falar para os discípulos sobre as obras que eles deveriam realizar. Jesus não começa a falar para os discípulos sobre as tarefas que eles deveriam executar. O primeiro sermão de Jesus está relacionado ao que os discípulos deveriam ser. Essa é a ênfase da mensagem de Jesus, essa é a ênfase do evangelho do reino dos céus. Mas quantas vezes nós nos equivocamos? Quantas vezes nós achamos que Jesus está muito mais preocupado com o que fazemos do que com aquilo que nós somos? Quantas pessoas, por inverter a ordem desses fatores, começam a sua caminhada no discipulado, ou seja, começam a sua caminhada com Cristo por aquilo que Jesus não enfatizou. Eles começam a seguir a Jesus e logo começam a ficar preocupados com o que devem fazer, especialmente na igreja. Então a pessoa entrega-se a Cristo, começa a andar essa jornada de discipulado, mas ela começa então a querer desenvolver projetos, ela começa a querer executar tarefas, ela começa a se envolver com um sem número de atividades. E enquanto isso, aquilo que é a ênfase do reino é colocado como um valor secundário. O valor primário do reino não é o que você deverá fazer. O valor primário do reino é sobre o que você deve ser. As bem-aventuranças não está falando do que os discípulos vão fazer. Jesus está falando de traços do caráter dos discípulos. Portanto, se você está seguindo a Jesus e o seu foco está em fazer, realizar, projetar, executar, e até então você não se voltou para aquilo que Jesus realmente está interessado, que é o que você é, o seu ser, a transformação do seu caráter, as mudanças do seu coração, sabe? Aquelas mudanças, aquelas transformações que vão acontecendo no seu interior, na sua mente. É lá que as realidades do reino começam a operar na nossa vida, porque é lá que estão as prioridades de Jesus. Quando nós invertemos essas prioridades, quando nós colocamos em primeiro lugar o fazer e não o ser, é possível que a gente encontre discípulos de Jesus, ou pelo menos pessoas que dizem ser discípulos de Jesus, onde são excelentes operários na igreja, excelentes trabalhadores na igreja, sabem realizar grandes projetos, executam tarefas com maestria, tornam-se cantores, tornam-se músicos, tornam-se pregadores, pessoas que realizam tarefas e trabalhos, mas às vezes o caráter não segue no mesmo nível com que operam seus projetos. O caráter não está no mesmo nível com que executam suas tarefas.
Às vezes você vai encontrar um excelente músico na igreja, porque ele aprendeu que para Jesus o importante é fazer. Mas dentro de casa é um péssimo marido, porque ele não entendeu que a ênfase de Jesus está sobre o ser. Faz grandes coisas, mas é pouca coisa no reino. Você vai encontrar pessoas que às vezes estão envolvidas com um sem número de tarefas na igreja, mas lá na empresa é um péssimo funcionário, é um péssimo colega, é alguém onde as pessoas não encontram nele o amor, a misericórdia, o companheirismo, não encontram nele um ouvido que é capaz de sentir a dor do outro. Mas na igreja ele faz muitas coisas, ele realiza muitas coisas e ele está satisfeito com isso, porque ele entendeu que o reino está preocupado com o que ele faz, mas não está preocupado com o que ele é. Jesus está ensinando, através das bem-aventuranças, quando ele coloca o seu discurso inicial na esfera do ser e não do fazer, Jesus está ensinando para nós que caminhar com ele, primeiramente, vamos nos ocupar em ter o nosso caráter tratado, em ter o nosso interior mudado, para que depois nos ocupemos em realizar coisas para Jesus. Antes de Jesus explicar para os discípulos as tarefas do reino, Jesus se ocupou em ensinar para os discípulos o que eles deveriam ser no reino. É isso que você precisa levar consigo no seu coração. Priorize na sua caminhada com Jesus o ser, desenvolver o caráter segundo os padrões do reino. Deixe o fazer para depois. Primeiro, deixe Deus tratar o seu caráter e depois se ocupe em fazer as tarefas do reino, porque caso contrário, o que você faz não fará diferença nesse mundo. Jesus não nos chamou para realizar tarefas tão simplesmente. Jesus nos chamou para sermos participantes com Ele da instauração do reino de Deus nessa terra, a expansão do reino de Deus nessa terra. E o reino de Deus só vai se expandir através de nós, na medida em que os valores do reino, o estilo de vida do reino, fizer parte do nosso caráter. A segunda consideração que nós fazemos, à luz das bem-aventuranças de Jesus, é que as bem-aventuranças, irmãos, na verdade, elas são características daqueles que já fazem parte do reino, e não as condições para que façamos parte do reino de Deus. É importante nós conseguirmos distinguir essas duas coisas quando lemos as bem-aventuranças de Jesus. Porque ao ler as bem-aventuranças de Jesus, nós percebemos que Jesus prometeu uma dádiva para cada bem-aventurança. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E ele diz que a esses será dado a dádiva de pertencerem ao reino de Deus. Ele diz, bem-aventurados que choram, a dádiva é serem consolados. Ele diz, bem-aventurados os humildes, a dádiva é receberão a terra por herança. Então observem que para cada bem-aventurança, o Senhor Jesus faz uma promessa. Algumas pessoas, por causa da sua mentalidade religiosa, e por que não dizer a sua mentalidade religiosa pagã, passam a interpretar esse texto bíblico, passam a interpretar as palavras de Jesus contidas nas bem-aventuranças como seguindo a lógica da justa retribuição, ou a lógica da bênção por merecimento, porque é assim que funciona a mente religiosa. Dentro da concepção religiosa pagã, há a ideia de que primeiro o homem faz, para que depois ele tenha o merecimento de ser abençoado. Primeiro eu preciso ser o que Deus quer, para que Ele me dê ou me abençoe com aquilo que eu preciso.
Mas este é um pensamento religioso e equivocado. Jesus não está falando aqui que as bem-aventuranças ou as atitudes dos bem-aventurados são condições para receberem as dádivas prometidas. Não. O que Jesus está aqui, nesta passagem bíblica, nos revelando, são as características, os atributos que são próprios daqueles que já fazem parte do reino de Deus. Jesus não está dizendo que para fazer parte do reino, primeiro eu preciso desenvolver esses atributos, essas características. Não, Jesus está dizendo que essas características, elas são próprias. Elas já estão impregnadas no caráter daqueles que estão no reino. Por isso que nós precisamos entender que não há como você desenvolver as características dos bem-aventurados, a não ser que você tenha nascido de novo. Uma coisa que nós precisamos compreender é que as características dos bem-aventurados não têm a ver com um perfil psicológico, não tem a ver com uma personalidade. Isso aqui não tem a ver com uma predisposição natural de determinados seres humanos. Ninguém nasce pobre de espírito. Ninguém desenvolve a humildade dos bem-aventurados ou a mansidão dos bem-aventurados. Essas são características que são produzidas pela ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, em nosso caráter. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida de maneira que as características dos bem-aventurados passam a ser as nossas. Por isso que, por mais que você tente disciplinar a sua mente, por mais que você tente se exercitar psicologicamente, por mais que você tente se educar para desenvolver essas características, se você não nascer de novo por meio da sua fé em Cristo, se o Espírito Santo não estiver operando dentro de você, essas características jamais serão vistas e percebidas plenamente no seu caráter. É preciso fazer parte do reino para que essas características dos bem-aventurados façam parte do seu estilo de vida. A terceira consideração que nós fazemos à luz das bem-aventuranças de Jesus é que esta mensagem de Cristo, essa mensagem de Jesus, as bem-aventuranças são a resposta do Evangelho à busca do homem pela felicidade. As bem-aventuranças de Jesus são a resposta do Evangelho a essa busca do homem pela felicidade. Porque a palavra bem-aventurado é a palavra grega makarios. O grego, quando usava essa palavra, ele estava se referindo a alguém que é plenamente feliz. Bem-aventurado significa aquele que está completamente satisfeito, realizado, e por isso ele é tomado de uma felicidade completa, uma felicidade plena. Então, nada mais, nada menos, Jesus está falando sobre as pessoas que são verdadeiramente felizes. Por isso que algumas versões bíblicas trazem a tradução dizendo, ao invés de dizer bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados que choram, o texto diz felizes os pobres de espírito, felizes os que choram. Então, veja, também é interessante imaginar que Jesus começa o seu sermão, Jesus começa oficialmente os seus ensinamentos, Jesus começa a ministração do reino, e ele começa por esse assunto, por esse tema. Jesus começa falando sobre felicidade. Ele quer dizer para o homem que essa busca que o homem tem em todo o tempo por felicidade, ela se encerra no Evangelho.
O Evangelho é essa resposta ao homem que busca em todo o tempo ser feliz. E não é verdade que essa é a grande busca do coração do homem? O homem é esse ser obcecado pela felicidade. O ser humano é esse ser que é ávido por encontrar a felicidade para o seu coração. Tudo que o homem faz, sempre o faz em busca de felicidade. O ser humano casa-se não é para ser infeliz. Ele se casa para ser feliz. Muitos descasam, não é porque ele quer ser infeliz, divorciado. Ele se descasa porque ele acha que se descasando, se divorciando, ele vai ser feliz. O homem, por exemplo, ele estuda porque ele acredita que estudando vai ser feliz. Ainda que haja um preço por estudar, mas ele entende que essa atividade trará para ele felicidade. O homem, por exemplo, trabalha. O trabalho pode ser árduo, pode ser pesado, mas ele trabalha porque ele acredita que o trabalho trará para ele felicidade. O homem, por exemplo, quer ganhar dinheiro, porque ele acredita que ganhando dinheiro, e quanto mais dinheiro, melhor, ele será feliz. Até mesmo as atitudes mais loucas do ser humano é em busca de felicidade. Você encontra, às vezes, pessoas que estão na busca pela felicidade, estão usando drogas, estão usando as mais malucas experiências químicas, injetando no corpo, cheirando, fumando, mas ele está fazendo isso como uma busca pela felicidade. Você vai encontrar pessoas se alcoolizando porque ele está querendo felicidade. Até pessoas que se suicidam, na verdade, estão em busca de felicidade. Então, as atitudes dos homens, sejam elas saudáveis, sejam elas doentias, na verdade, é sempre em busca da felicidade. E Jesus vem e diz: acabou a busca de vocês pela felicidade, porque o evangelho do reino chegou, o reino está aqui, e Jesus então propõe: vocês serão felizes se vocês forem aquilo que o reino espera que vocês sejam. No entanto, quando Jesus fala sobre a felicidade que o reino traz ao homem, percebam, é uma felicidade que, primeiramente, ela é uma antítese, ela é absolutamente contrária à felicidade que o mundo propõe. A primeira coisa que nós entendemos sobre a felicidade que Jesus está ensinando é que a felicidade de Jesus é absolutamente oposta, é absolutamente contrária a essa felicidade que o mundo propõe para as pessoas. Veja, a felicidade de Jesus, ou a felicidade do reino, é daqueles que são pobres de espírito. Contrário do que o mundo ensina. O mundo diz que, na verdade, os ricos de espírito é que são felizes. No reino de Deus, não. No reino de Deus são os pobres de espírito. No reino de Deus, os felizes são os que choram. No mundo, não. Ora, o choro não tem a ver com felicidade, tem a ver com tristeza, com infelicidade. No mundo, felizes são os que estão rindo. No reino, não. No reino de Deus, bem-aventurados, felizes são os que choram. Bom, no reino, os felizes são os mansos. Jesus, bem-aventurados os mansos. No mundo, não. No mundo, felizes são aqueles que não levam desaforo para casa. No reino de Deus, os felizes são os misericordiosos. Misericordioso, aquele que, diante da dor do outro, sofre com o outro, sente a dor do outro, chora com o outro. Ora, o mundo não nos ensina isso. No mundo, felizes, na verdade, são aqueles que se importam só consigo mesmos. São aqueles que rejeitam a dor, rejeitam o sofrimento e buscam apenas o prazer. Esses são felizes. Então, observem que Jesus vem e propõe para nós uma felicidade que só será encontrada se tivermos a disposição de deixar de lado essa proposta de felicidade que o mundo nos oferece. Na verdade, essa felicidade, ela não existe.
Essa felicidade proposta pelo mundo é uma felicidade falsa. Ela é uma felicidade que é temporária, ela se dissipa rapidamente. Agora, a felicidade de Jesus, embora ela nos propõe atitudes que naturalmente, parecem não nos fazer felizes, mas ela sim traz uma felicidade que é permanente, é sólida, que nos satisfaz e nos realiza. Mas também a gente vai perceber que a felicidade, segundo Jesus, é resultado dos valores que marcam o caráter e não dos valores que enchem o nosso bolso. Percebam isso. Jesus fala que felicidade está relacionado aos valores que marcam o nosso caráter e não aos valores que enchem o nosso bolso. Porque as bem-aventuranças, que significam as marcas da felicidade ou a verdadeira felicidade do homem, elas em nenhum momento relacionam-se a bens materiais, posses materiais, a recursos financeiros. Todas as bem-aventuranças de Jesus estão relacionadas a caráter. As dádivas provenientes dos bem-aventurados também não têm a ver com fortuna, não têm a ver com riqueza. Todas as dádivas provenientes dos bem-aventurados têm a ver com bênçãos espirituais, dádivas que têm a ver com caráter, têm a ver com o ser. Mas você já percebeu? A nossa sociedade capitalista, a nossa sociedade baseada no consumismo, vem e nos bombardeia todos os dias com a mensagem de que felizes são aqueles que têm dinheiro. Felizes são aqueles que conseguem acumular fortuna. Felizes são aqueles que têm recursos para consumir os mais variados produtos oferecidos pelo mercado. Esses são felizes. De maneira que aqueles que estão desempregados, esses não são felizes porque não têm dinheiro. Aqueles que não podem trocar de carro todo ano, a cada 2 anos, ele tem que usar o mesmo carro há 5 anos, 6 anos, 10 anos, eles são infelizes. Ora, aqueles que não têm a sua casa própria ou ainda não conseguiram construir o seu duplex, esses são infelizes. Felizes mesmos são aqueles que conseguiram acumular dinheiro, ganhar alguma fortuna, conseguem ter uma capacidade de consumo. Ora, isso é o que esse mundo capitalista, baseado no consumo, está nos ensinando. Vem Jesus e diz, não, a minha felicidade não tem a ver com isso. A minha felicidade tem a ver com um estilo de vida, onde o caráter é marcado por valores profundos. Então, a felicidade de Jesus, ela é totalmente oposta ao que o mundo oferece e não está nem um pouco relacionada a bens materiais. Então, essa é a segunda preciosa lição que nós extraímos das bem-aventuranças de Jesus. As bem-aventuranças é a resposta do Evangelho à busca do homem pela felicidade. A terceira consideração que nós fazemos à luz das bem-aventuranças de Jesus é que essas são as marcas. Preste atenção nisso. As bem-aventuranças são as marcas do reino de Deus no mundo através dos discípulos de Jesus. As bem-aventuranças são a manifestação do reino de Deus no mundo através dos discípulos de Jesus. Você observa nos evangelhos claramente que o centro da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio ao mundo e ele instaurou o reino de Deus na terra. Por isso ele diz, é chegado o reino.
Jesus veio a essa terra e ele cravou o estandarte do reino e disse: o reino chegou. E ele deu aos seus discípulos a missão de sair por todo o mundo, anunciando que o reino chegou. Cada discípulo é um representante, é um manifestante do reino de Deus na terra. Jesus está, neste sermão, falando sobre quais as características que são peculiares aos discípulos do reino. Jesus está aqui falando para nós sobre qual é o estilo de vida daqueles que devem marcar este mundo com o reino de Deus. Quais são as características próprias daqueles que vão revolucionar esse mundo, transformar esse mundo com os valores do reino. E Jesus está dizendo: se vocês vão sair por esse mundo, anunciando o reino e transformando esse mundo pelo poder do meu reino, então, eis aqui o perfil daqueles que fazem parte do reino. Aí Jesus então começa a descrever: ora, os cidadãos do reino são os pobres de espírito. Os cidadãos do reino são os que choram. Os cidadãos do reino são os mansos. Os cidadãos do reino são os misericordiosos. Os cidadãos do reino são os puros de coração. Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a sofrer a injustiça por causa do meu nome. As bem-aventuranças precisam fazer parte do caráter dos discípulos de Jesus, porque somente esse estilo de vida será capaz de marcar esse mundo com as marcas de Cristo, com as marcas do Mestre. Dr. Russell Shedd, falecido neste final de ano de 2016, em um dos seus escritos, exatamente sobre as bem-aventuranças, ele disse o seguinte: as bem-aventuranças é a contracultura do caráter do rei, vivendo a sua vida nos seus discípulos e através deles. O que o Dr. Shedd está dizendo é que Jesus continua agindo e operando neste mundo. Jesus continua vivo, é verdade, mas ele continua andando por esse planeta. Sabe através de quem? Através dos seus discípulos. Cada discípulo de Jesus é um representante de Cristo, mas à medida que desenvolve no seu estilo de vida as características que são próprias do reino de Cristo. Mas é triste a gente pensar que muitos daqueles que dizem ser discípulos de Jesus, ao invés de reproduzir as marcas do reino, na verdade estão reproduzindo aquilo que é comum deste mundo. E quando isso acontece, por mais que você anuncie por meio de uma camiseta: eu sou de Jesus, ainda que você adesive o seu carro dizendo: esse carro pertence a Jesus, ainda que você tenha na sua casa um sem número de Bíblias com as versões mais variadas, ainda que você seja uma pessoa assídua a uma comunidade dita cristã, você não vai marcar esse mundo com o poder do reino, porque esse reino só será manifesto nessa terra à medida que os discípulos de Cristo desenvolvam no seu caráter aquilo que é próprio do reino. Ou seja, as bem-aventuranças fazem parte desse estilo de vida. Dr. John Stott, também falecido há pouco tempo, em um dos seus escritos, também sobre as bem-aventuranças, disse algo que precisamos considerar. Ele escreveu o seguinte: com demasiada frequência, o que vem nas igrejas não é a contracultura, mas o conformismo, na medida em que uma igreja se conforma com o mundo, e as duas comunidades pareçam ser meramente duas versões da mesma coisa, essa igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. Essa expressão contracultura, usada pelo Dr. Shedd, mas na verdade fora usado muito pelo John Stott, é isso que nós precisamos compreender. Nós estamos nesse mundo
não para reproduzir essa cultura predominante, que é própria deste mundo caído, contaminado pelo pecado, e que Satanás está sob domínio dele. Nós estamos nesse mundo para reproduzirmos a contracultura, o reino de Deus, cujos valores são absolutamente opostos, mas são esses valores que vão fazer com que a nossa sociedade descubra por que Jesus veio a esse mundo e quão vale a pena seguir a esse Jesus. Os verdadeiramente felizes são aqueles que descobriram em Jesus o seu verdadeiro estilo de vida. Meu querido, eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.